Paz Deus com todos, iniciando aqui nossa segunda aula do GEM Grupo de Estudos Musicais da Vila Beatriz, tá? Sou o instrutor Carlos Gabriel e hoje vamos continuar a nossa segunda aula do primeiro período da fase 1. Hoje os assuntos que a gente vai abordar vai ser música e som, elementos da música, propriedade do som. Nessas aulas vamos ver alguns conceitos básicos em relação a essa parte fundamental na música, que é entender que compreender, no caso, né, queridos, qual será a matéria-prima daquilo que a gente vai utilizar para estar servindo a Deus. Então vamos começar. O que é música? Existem diversas definições de música, que vão variar de autores a tempos, mas a conclusão ela é a mesma. Alguns dos conceitos de Julius Cambarieu. A música é a arte de pensar com sons, um pensamento sem conceitos. Mário de Andrade. Música é a manifestação humana que organiza os sons e ruídos no tempo. Ou a Enciclopédia Britânica, Barça. Música é a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. Ou seja, diversos conceitos que se situem na forma de expressar aquilo que a gente está sentindo. E isso a gente tem que levar para o nosso cotidiano. A gente tem que levar isso para nossa vida espiritual, para nossa vida dentro da igreja. Temos que levar isso no sentido de compreender, tá, a importância e de expressar aquilo que a gente sente, só que para o Senhor, louvá-lo com o nosso instrumento. Outras definições também. E dentro do nosso contexto da música sacra, a gente consegue definir que música é a arte de expressar sentimentos por meio de sons coordenados produzidos por voz ou instrumento musical. Tudo da música é combinado, trabalhando o som. E dentro dele é possível expressar os mais diversos sentimentos e sensações. Ou seja, eu consigo tocar quando eu estiver muito triste, quando eu estiver muito eufórico, quando eu estiver com respeito, quando eu estiver com comunhão, quando eu estiver adorando, quando eu estiver louvando e até mesmo quando eu estiver triste. Tá? E o que é o som? O som, ele revela os nossos sentimentos. Pela arte, pela ciência, o som é explicado através da física e matemática. A física, ela explica como o som é produzido, e a matemática, como esse som acontece e é dividido dentro do tempo. A explicação matemática é a que mais usaremos a partir de agora. Som é tudo que ouvimos, seja o som da minha voz, seja o som de uma música, seja o som de um hino, seja o som de uma campainha. E o som ele é formado pela propagação de ondas no ar, ao serem captadas pelos nossos ouvidos. Os sons produzidos em nossas orquestras, em razão de contexto, são realizados pelos instrumentos musicais, como violino, trompete, por aí vai. Aqui um exemplo do que é som. Esse é o primeiro. Esse aqui é o primeiro que eu vou mostrar, desculpa. Que é o som do violoncelo. O segundo som. Que é o som do violino. E o último som, que é o som da trompa, salvo erro. E quais são os principais elementos que compõem a música? Os elementos mais importantes da música, ou seja, quais são os pilares da música, são melodia, harmonia e ritmo. Melodia é a produção ordenada de sons sucessivos. Nos hinos, cada uma das vozes, soprano, contralto, tenor e baixa, quando eu toco individual, é uma melodia. Para vocês entenderem, melodia é o que permite que você reconheça o que está sendo tocado. Por exemplo, o baixo ele é uma voz melódica, se ele for tocado só. A partir do momento que tem um soprano e um baixo, o baixo deixa de ser a melodia, digamos assim. Aqui, se vocês escutarem, é o hino 208, Conserva a Paz, só que sendo tocada pela tuba. Como está sendo tocado sozinho, o que isso corresponde? Que é a melodia do hino, só que na voz do baixo.
A harmonia é a produção ordenada de vários sons diferentes, ou seja, são contralto e soprano, soprano e tenor e por aí vai. Então a harmonia ela é produzida quando o soprano, contralto, tenor e baixo são executados simultaneamente, completando entre si. Ah, irmão, se eu tiver dois instrumentos tocando o mesmo som, eu tenho uma harmonia? Não. Eles precisam tocar sons que simultaneamente complementem-se entre si. Olha esse exemplo aqui. E o ritmo é a disposição ordenada dos sons no tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. O ritmo ele determina a duração do som e do silêncio da música. O silêncio dentro da música é tão importante contra o som. E por incrível e não é redundante, mas não ouvir nada significa ouvir algo. Alguns sinônimos da palavra ritmo que vocês verão no futuro de vocês na música: andamento, cadência, movimento. As batidas do coração que vocês estão escutando é uma espécie de ritmo, porque ela ocorre em períodos regulares. A gente consegue ouvir e a nossa mente consegue imaginar a próxima batida do nosso coração. E quais são as propriedades do som? O som ele tem 4 propriedades. Primeiro que é o timbre, que é a distinção dos sons produzidos, que ainda que de mesma altura. O timbre ele é a cor do som, é o que permite que a gente consiga reconhecer. É o que permite que mesmo que vocês não estejam me escutando, me vendo, vocês consigam saber que é o irmão Carlinhos, por causa que vocês reconhecem o timbre da minha voz. A duração é a sustentação do som num determinado espaço de tempo. Um som curto, um som longo, tá? A altura é a propriedade das frequências das ondas sonoras, que nos permite distinguir entre sons graves, médios ou agudos. Quanto maior a frequência da onda, maior o som. Quanto menor a frequência da onda, mais grave é o som. Vocês vão perceber que geralmente as notas agudas, as irmãs têm mais facilidade de alcançar do que os irmãos, por conta da locação e da forma vocal que o nosso corpo é criado. Bem grave. O som do trompete, que seria um médio. E o som da flauta, bem agudo. Intensidade é o volume do som, que é o que permite que o som seja fraco ou forte. Som fraco, bem suave. E o som forte é a mesma nota, só que se vocês separarem, olha como as ondas sonoras aqui são bem fraquinhas e aqui elas são bem mais intensas, bem mais rechonçudas. Então, conclusão, o que a gente abordou hoje? Música e som, quais são os elementos da música e quais são as propriedades do som. Essa aula, pessoal, ela é super importante para a carreira musical de qualquer músico, tá? Você entender qual é a matéria-prima daquilo que você vai trabalhar é fundamental para que você consiga ter sucesso naquilo que você vai fazer. E fica de atividades aí para vocês responderem e trazerem pra gente na próxima escolinha. Lembrando, vocês precisam assistir o vídeo para que vocês consigam ver essas perguntas e vocês consigam fazer ela. Então, a primeira pergunta: entre as definições de músicas a seguir, qual está mais alinhada ao contexto de música sacra destinada e louvores e súplicas a Deus? Vocês vão ler as alternativas, vão copiá-las, tá? E vão assinalar e vão entregar pra gente. 2. Quais são os principais elementos que compõem a música? 3. Escolha abaixo a definição de melodia que considera correta. 4. Qual a definição correta para a harmonia? 5. Escolha abaixo a definição de ritmo que considera mais adequada. 6. Na sua percepção, o que é som? 7. Quais são as propriedades do som? E a 8. Vocês vão fazer a associação, ou seja, vocês vão ligar o que é timbre, o que é duração, o que é altura e o que é intensidade. Ah, eu acho que timbre é a sustentação do som em determinado espaço de tempo. Você vai ligar aqui. Precisa copiar tudo bonitinho e trazer pra gente na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar no nosso grupo ou falar com os irmãos na escolinha, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos.